nós teremos então no tema saúde integral ao Senhor Albuquerque. Tá? Será nossa festa comemorativa do Natal, né? Seja muito bom. Vamos com a presença de todos, o tratamento continua normalmente, tá bom? E durante esse período de verão, que as pessoas, né, de festas, nós não pararemos o tratamento, tanto em dezembro quanto em janeiro, tá bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia, turminha! Bom dia! Que belezura de quarta-feira. Doutor Tempo nos cuidando com muito amor. Que nós consigamos ter o coração aberto para recebermos os cuidados, interiorizá-los e conseguirmos alcançar os objetivos que nos trouxeram até aqui. Por favor, vamos tentar manter a mente serena e tranquila. Cada um de nós tem as suas questões. Isso nós nem questionamos. Mas que nesse momento, quando nós estamos aqui, nós permitamos intimamente que o Doutor Tempo nos cuide. E Ele nos traz até aqui com profundo amor, envolvendo-nos em energias doces e agradáveis. Então, por favor, vamos absorver estes cuidados, guardá-los no nosso coração. Até porque quando nós voltarmos para as nossas tarefas lá fora, nós possamos vivenciar tudo que aqui nós recebemos. E nós dizemos a vocês, a lei é de amor. Por favor, confiemos. Por favor. Combinado, domingo? Vocês são bons de combinação? Sim. Não tem aquilo ali. Dominga, vocês são bons de combinação? Sim! Belezura, agora sim. Bom dia! Bom dia! Lembrando que quando a gente diz sim, a gente assume compromisso. Por favor. Somos bons de combinar? Sim! Assumimos compromisso. Bom dia, para nós. Bom dia! Bom dia, gente. Bom dia. Sejam bem-vindos. Muita paz, muita alegria. Gente, bom dia outra vez. Vou pedir um pouquinho de paciência com a voz. Tá baixo? Vou pedir um pouquinho de paciência. Vamos trabalhar essa nossa ressurreição, que é essa nossa mudança, que é esse nosso levantar, tendo compaixão com o outro. Então, por favor, compaixão comigo. No Evangelho no Novo Testamento, na tradução de Haroldo, ele traz: seu irmão irá levantar-se. Doutor Bittencourt, ali atrás agora, falando conosco, ele nos disse que nós estamos sendo convidados para servir a Jesus. Todos nós. E que temos o livre-arbítrio, que podemos escolher. Quando nós vamos falar aqui de ressurreição, de nos levantarmos, de nos colocarmos de pé na nossa própria história, há de ser para que a gente perceba como estamos aproveitando a nossa jornada. Como estamos aproveitando. O fato aqui se passa quando Jesus, ele não estava em Betânia, ele estava a uma certa distância, numa outra cidade, e vem falar para ele, algumas pessoas vêm, a pedido de Marta e Maria, vem avisar que Lázaro estava morrendo. Jesus ainda assim fica 2 dias na cidade que ele estava e depois ele parte para Betânia. E Jesus diz: folgo, ou seja, felicito, sou feliz, folgo em não estar lá nesse momento. Porque ele já sabia que essa movimentação toda ia ficar para todos nós, para a posteridade.
que quando ele chegasse lá e Lázaro já tivesse, aspas, morto, que o fato de Lázaro vir para fora, levanta, né, e vem para fora, seria um marco na história, como a nos dizer que Jesus está conosco para nos reerguer. Mas, como o doutor Bittencourt nos disse, temos o livre-arbítrio. Queremos nos reerguer dos nossos próprios infortúnios, das nossas próprias questões não de valor? Queremos nos reerguer? Porque Jesus está conosco. Então Jesus diz isso, e aí ele diz aos discípulos. Ele tinha saído da Judéia e eles estavam querendo apedrejar Jesus, já estavam começando naquela questão de persegui-lo, porque estavam percebendo tudo que ele já vinha fazendo. E aí ele fala para os discípulos assim: vamos voltar para lá, para a Judéia. E os discípulos dizem: mas Jesus, né, você quer ser apedrejado? E ele diz: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos, no primeiro momento, entenderam que era dormir. E aí Jesus conta o que estava acontecendo. E nós vamos trabalhar muito hoje aqui esse nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Será que nós estamos dormindo? Porque Jesus veio a essa terra nos ensinar o amor. Ele, a personificação do amor. Ele veio a essa terra nos ensinar a amar. Estamos dormindo e ainda não estamos amando? Estamos dormindo e ainda não conseguimos ir até o outro? Porque o sono são as ilusões. O sono é esse personalismo, onde a gente vive somente as nossas próprias causas e não conseguimos ir até o outro, sabendo que para chegar a Deus, nós precisamos do outro. O outro é a ponte. Mas ainda estamos dormindo. E Jesus disse aos discípulos: vou a Lázaro para despertá-lo do sono. Pensemos durante a semana, o que ainda nos retém no sono? Quais são as nossas dificuldades? O nosso receio de despertar? Ele está conosco. E nós? E aqui nós vamos falar sobre a morte. Mas falar sobre a morte é falar sobre a vida. Porque ainda é um tabu para nós. Mas é um tabu para nós? Morte é tabu para nós? Porque nós não sabemos viver. Porque não sabemos amar. Porque estamos imersos no sono. Um sono profundo ainda. Da falta de capacidade de amar. Não porque não temos condições. Porque ainda não queremos amar. Então nós estamos imersos no sono, na fantasia, na ilusão, presos a nossas próprias questões, sem querer trabalhá-las. E por isso a morte é um tabu. Porque o dia que não estivermos assim, nós estaremos vivendo todo o tempo. E quando chegar o momento de fechamento de ciclo, nós faremos o fechamento do ciclo. Mas morremos de medo de morrer. Temos medo de morrer. Porque não sabemos viver. Porque, na verdade, não sabemos viver, não sabemos amar.
Então, esse ressuscitar, esse levantar, não foi só para Lázaro. Foi para cada um de nós. Por isso Jesus disse, folgo, imagino eu, folgo que eu não estivesse lá. Porque o que vai acontecer agora será de suma importância para a posteridade. Ele nos mostrar que Ele está conosco para nos reerguer. Então, vamos aqui. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, solenes. Ministros que comentam as flagelações do inferno. Catafalcos negros e panos de luto. Catafalcos são aqueles estrados onde se colocava o caixão. Tudo muito fúnebre, tudo muito funesto. Que poderia criar tudo isso, senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Então, a gente vai entender que lá nos primórdios, a morte natural era tida, como o próprio nome diz, natural. Todo mundo sabia que a gente vivia e que em determinado momento a gente partia. E aí, devido a alguns interesses de domínio, onde nos trazem o medo, porque nós sabemos que o medo é uma forma de domínio. Então, transformando tudo numa questão assustadora, para que nós tivéssemos muito medo e ficássemos muito dependentes. Também temos a questão da Revolução Industrial, quando as máquinas começaram a chegar, os aparelhos começaram a se sofisticar. Nós tivemos um aumento de nível de vida, de idade, mais saúde, vacinas, as pandemias, as epidemias foram sendo tratadas, não se morria com tanta facilidade. Só que aí, com essa questão, possivelmente, nós criamos uma ideia de que a morte não era algo natural. Agora, porque temos instrumentos para nos ajudar na nossa história aqui, talvez a gente tenha entendido que a gente não vai mais morrer. Não pode mais morrer. Obrigada, querida. Pode colocar para mim, já põe para mim, por favor. Obrigada. Deus te abençoe e te dê muita saúde. Obrigada. Dá licença, gente. Então, nós entendemos que a morte não era mais natural. Antes, morria-se nas casas, nos lares, cercados pelas famílias. Eu me lembro de pequena, ver uma foto de um bisavô meu, se não me engano, já ali no leito de morte, e toda a família no entorno. Rezavam, ficavam ali, aguardando. E a morte, então, saiu de dentro de casa, foi sendo levada para os hospitais, foi sendo resguardada, como se não fosse mais algo natural. Então, ela é um tabu. Porque é como se a gente soubesse, como não, a gente sabe que vai morrer, mas é como se a gente vivesse não acreditando nessa possibilidade, não querendo essa possibilidade. Ok, gente, não querer, eu também não quero. Mas, de verdade, as portas da regeneração, como eu sempre uso esse termo, como trabalhadores do Cristo, com o convite que nós estamos tendo, trabalhadores da última hora, nós espíritas, de verdade nós vamos continuar conduzindo essa questão da morte, ainda com aquelas conversas do tipo, ai, para com esse assunto, não, e nem bate na boca. A morte natural, não estamos falando aqui da morte buscada. A morte natural, ela precisa fazer parte do nosso psiquismo. Não como uma coisa mórbida, mas como a certeza de que cada um tem um tempo aqui no planeta. Cada um de nós.
Cada um veio aqui para uma tarefa. E o fato de eu gostar não quer dizer que a pessoa é minha. E o fato de ter vindo como meu filho, como alguém que eu estimo, não quer dizer que a pessoa é minha. Quer dizer que ela tem a história dela para contar aqui. E quando ela for chamada pela Dona Morte, quando essa pessoa for chamada, que eu trabalhe, sim, nós vamos ver aqui as questões da minha saudade, porque temos. Mas que eu honre muito essa pessoa. Nós confundimos dentro do nosso processo de amor, quando alguém nosso, da nossa família, do nosso convívio, parte, nós confundimos muito a nossa dor, da saudade, do sentimento de abandono, com a passagem do outro. É preciso coragem para que eu diga para mim mesma: eu vou trabalhar essa dor e essa saudade. Mas agora o momento me pede que eu honre esse que está partindo. Que eu honre a jornada dele, que eu honre a história dele, que eu honre a coragem dele de ter vindo a esse planeta, tentar fazer mudanças nele mesmo. Então, ao invés de ficarmos presos à nossa própria dor, quando alguém querido nosso faz a passagem, que tenhamos a coragem, sim, de cuidar e curar do nosso sofrimento aqui, dos nossos apegos, da nossa saudade. Mas que tenhamos principalmente a coragem de honrar aquele que acabou de fazer a passagem. Que a morte, as portas da regeneração, não seja esse tabu que nos foi plantado. Tenhamos coragem. Não estou aqui fazendo apologia. Eu, aliás, pelo contrário, estou falando, me deixa nessa escola aqui por muito tempo. Quero ficar aqui tentando aprender, me modificando, ressuscitando-me, me levantando para ficar de pé na minha própria história. Quero aproveitar essa oportunidade dessa escola, mas não quero viver com temor. Quero viver de uma forma que quando chegar a minha hora, eu sinta sim um pesar. Diz que Chico não queria ir, né? Diz que Chico foi a contragosto. Assim eles falam. Que eu tenha assim um pesar, porque a gente pega amor na escola, mas que eu diga, eu vivi. Eu vivi dizendo eu te amo para as pessoas que eu amo, pedindo perdão para aquelas em que eu me equivoquei, tentando auxiliar sem invadir o espaço do outro. Eu vivi, eu dei risada, eu chorei, eu cantei, eu me envolvi, eu quis fazer algo de bom nesse planeta. Porque aí, talvez eu aceite minha passagem. Então, o que nós precisamos é sair da bolha que a gente se encontra. Quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Ele está dizendo para nós, sai da escuridão, vem para cá. Vem para mim, vem para a luz. E muitas vezes nós estamos presos na escuridão, por falta de fé, por falta de conexão, por medos. Até quando os medos vão nos guiar? Sim, porque eu penso que se eu ficar aqui nessa encarnação até os 100 anos, eu vou ter medo. Mas eu não quero que eles me guiem. Eu vou localizá-los em mim, mas eu não quero que eles me guiem. Eu quero aprender a confiar mais nesse que veio nos reerguer, nesse que está conosco. É uma escolha. Como o Dr. Bittencourt nos disse, é livre-arbítrio. O que estamos fazendo? Subjugados pelos medos, pelas dificuldades, pelo personalismo? Ou estamos saindo dessa escuridão e vindo para a luz? Que o nosso mestre veio nos trazer e que, na verdade, ele é a luz.
E aí o que a gente falou agora. Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro do Lázaro. É claro que a gente não quer que um ente querido parta, porque nós gostamos daquela convivência, porque nós entendemos que estava dando tão certo, estava tão bom, para que ir? Só que a gente esquece que a gente é filho do cara. A gente é filho de Deus. A gente é filho do Pai. Nós não temos essa onipotência de decidir quando o outro vai, simplesmente porque eu quero. Que ele vá, não vá, fique, não fique. Então vamos sim sentir saudades, estamos habituados, temos carinho, queremos a presença. Só que, enquanto espíritas, nós esquecemos que é uma separação da convivência diária. A Aldinha nos diz que nós não podemos nem falar. É uma separação momentânea, no sentido de que ele foi e eu fiquei. Essa separação é sim de dimensões, mas o outro vem estar conosco sempre que pode. Nós, no momento que estamos dormindo, vamos ter com o outro sempre que podemos. Então, nem tem essa separação como a gente imagina. Por isso o tabu da morte é tão grande, porque foi nos ensinado que a morte é lá e nós cá. Não. Estamos juntos, cada um no seu processo necessário para aquele momento. Mas uma vez ligados pelo coração, eternamente ligados, em qualquer dimensão. E aqui diz para a gente, Emmanuel fala que o próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. No Evangelho, no texto de João, diz que Jesus chorou. Na tradução que o Haroldo traz, está muito claro lá. Jesus chorou. E a gente fica imaginando Jesus chorando. Será que Jesus estava chorando porque Lázaro tinha morrido? Não, né? Até porque ele sabia que não tinha. Jesus se emocionou. Jesus chorou. E eu fiquei pensando se não era pelo entendimento das nossas questões aqui, ainda tão desconectados do Pai, ainda tão distantes. Ele sentiu o sofrimento das irmãs, daquelas pessoas que estavam ali, e ele se comoveu. Ele se comoveu com aquele sofrimento. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. Então, na verdade, o que nós entendemos? Quando Jesus falou lá, quando ele ficou sabendo que Lázaro estava morrendo, Jesus falou, folgo-me em saber que não estou lá, porque quando lá chegar, ficará para a posteridade. O quê? Acordar a fé viva, a esperança, o entendimento de que ele está conosco para nos reerguer. Como o Fausto trouxe, essa é uma passagem muito valiosa, para que a gente compreenda que o Cristo veio acordar a fé em nós, veio nos despertar desse sono profundo do personalismo, do egoísmo, do orgulho. Eu não sei se dá para ver, mas aqui ele está batendo na porta. E é como se ele estivesse batendo na porta do nosso coração, todos os dias. Deixamos Jesus entrar? Todos os dias ele bate na nossa porta. A gente trouxe aqui, está no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, e orientações do Dr. Bezerra, que diz assim, dos citados casos, falando de catalepsia e letargia, dos citados casos nos evangelhos cristãos, todavia, destaca-se o de Lázaro, pela sua particularidade. Aí vemos um estado cataléptico
superagudo, porque espontâneo. Isso que o falso trouxe para a gente. Relaxamento dos elos vitais pela depressão causada por uma enfermidade. Gente, o entendimento que nós temos é que Lázaro tinha uma enfermidade. E ele foi ficando tão ensimesmado dentro dessa enfermidade, não compreendeu que a enfermidade vem, que as doenças surgem para nos despertar para algo muito maior. Então ele sofria de uma enfermidade e ele foi se acabrunhando, foi indo para o desânimo, foi indo para a depressão. E Lázaro perdeu a vontade de viver. E isso fez com que os elos vitais dele fossem diminuindo, a ponto de entrar para um estado de catalepsia. Então, o relaxamento dos elos vitais pela depressão causada por uma enfermidade, portanto, provando o desejo incontido que o espírito encarnado tinha de deixar a matéria para alçar-se ao infinito. Ele não estava feliz com o que ele estava vivendo. Então, ele foi se destituindo daquele elan de vida e foi perdendo a graça de viver, entrando para uma profunda depressão e desânimo, desistindo de viver. Essa é a palavra, o Dr. Bezerra nos traz aqui, juntamente com Dona Ivone. Então, provando o desejo incontido que o espírito encarnado tinha de deixar a matéria para alçar-se ao infinito. E onde o próprio fluido vital que anima os organismos vivos se encontrava quase totalmente extinto e cujos liames magnéticos do perispírito em direção à carne se encontravam de tal forma frágeis, danificados pelo enfraquecimento das vibrações e da vontade. Isso é muito grave. Todos nós temos um tempo aqui, combinado no plano espiritual. E quando, pelo nosso entendimento, nós resolvemos desistir, porque algo não está como nós gostaríamos, isso é muito grave. Porque num processo que começa, às vezes, um pouquinho no desânimo, estou desanimado, nem. Vamos fazer uma oração, vamos fazer o culto. Esse processo é muito perigoso. Porque num processo desse, a gente vai entrando por caminhos muito obscuros. E os liames magnéticos que ligam o perispírito ao espírito vão se afrouxando, vão se enfraquecendo. Então, por favor, para todos nós, sim, temos momentos, às vezes, de cansaço, às vezes de um pouco de, ai, nossa, eu não estou aguentando. Estou aguentando sim. Estou aguentando sim, porque eu estou caminhando com Jesus. Porque na hora que eu estava aprontando bagunça ali nas encarnações passadas, eu não tinha essa de que eu não estou aguentando, não. Então, agora eu estou aguentando sim. Eu fiquei pensando ontem, enquanto eu estava lá tossindo, espirrando, suando nariz, que eu tinha um estudo hoje, e que eu falei com a amiga assim, outras encarnações, você ia, minha filha, completamente congestionada para fazer bagunça? Caduquei agora, não pode ir lá falar? Vamos, para uma? Responsabilidade, compromisso. A gente está tentando servir a Jesus. Então, vamos embora. Porque não vai ser isso que vai me impedir de tentar servir ao Cristo. Então, por favor, compreendamos. O falso trouxe aqui para nós. Lázaro se renovou. Lázaro mudou. Porque antes ele não queria viver. E foi dada uma segunda chance para ele. E é dado chance para nós todos os instantes. Para que possamos viver. E não ficarmos ensimesmados na problemática e nas pelejas. Isso tudo faz parte. Quando nós pedimos para vir para esse planeta de provas e expiações, que é o planeta que nos cabe, graças a Deus nós temos ele,
Nós sabíamos que enfrentaríamos dificuldades. Então agora não é para ficarmos presos, ensimesmados. É para trabalharmos cada questão, porque os obstáculos vêm não para a gente ficar agarrado neles, mas para irmos além deles. Cuidemos de não nos deixarmos cair no desânimo. Não é um bom caminho. E a prova está aqui. Lázaro entrou para um processo tal que ele não queria mais viver, porque a enfermidade, no nosso caso as dificuldades, nós estamos deixando com que sejam maiores do que a nossa fé, do que o nosso amor, do que nos colocarmos de pé. E Jesus bate na porta do nosso coração todos os dias. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar para caminhar e carregar a própria cruz. Porque todos nós temos nossa tarefa. Todos nós temos uma cruz para carregar. O que vamos fazer? Deixar de lado? Aposentar? Não. A luta em marcha com Jesus. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo de fé, de reerguimento. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte. Nas esferas variadas da vida. Há ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado, coberto de sombra, no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. Aqui a gente entende, nenhuma ovelha de meu pai vai se perder. Nenhuma. Aquele ali que está envolvido, um dia será anjo. Não é assim que a gente canta? Um dia aquele que está envolvido no crime, nas trevas, um dia será anjo. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Ele faz por todos nós. Amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a nós todos. Emmanuel nos afirma aquilo que já sabemos. Jesus está para todos nós no coletivo, para todos nós no individual. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Não, a morte não é aquele aspecto fúnebre daquela coisa com um cajado, o que ele anda? Todo preto. Não é. Não é. Vocês já imaginaram se não existisse a morte? Gente, o que a gente faria se hoje, sabendo que eu posso desencarnar daqui a pouquinho, eu estou deixando as coisas para amanhã? Já imaginaram se não existisse a morte? Há alguma coisa que Deus fez que é inútil? A morte natural é processo natural do viver. A saudade, o apego, isso eu terei que trabalhar em mim. Na confiança de que estamos ligados, sempre pelo coração. Mas a morte não pode mais, as portas da regeneração, ser esse tabu que ainda é. Nós temos essa responsabilidade. Reponhamos a morte no seu lugar de processo renovador. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Para todos nós. É como se Jesus estivesse falando para todos nós. Reerga, ressuscite, levante, vem para fora, sai da escuridão, desperta. Para todos nós. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em determinado momento, nessa passagem,
Marta fala com ele, se você tivesse chegado mais cedo, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz, seu irmão há de ressuscitar. Crês nisso? Pergunta para ela, acredita nisso? E ela diz, sim, eu acredito que tu é o Cristo, o Filho de Deus. E a pergunta para nós é, a gente acredita? Crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, num sono profundo, despertará. Aquele que crê em mim, despertará e saberá conduzir a própria jornada, utilizando bem a oportunidade, carregando a própria cruz com sabedoria. E para terminar, a gente trouxe aqui no perfume da rosa, carregai a vossa cruz, nascer e renascer, evoluir, crescer, enriquecer a alma, o espírito, o coração. Carregai a vossa cruz direcionadora do vosso caminho. Não retrocedais, não esmoreçais. Trazeis convosco na intimidade da vossa programação belas oportunidades de enriquecer vossa alma de divinos dons. Mas, para isso, faz-se necessário carregar a vossa cruz com firmeza e fé. Sirineus virão para vos socorrer, amigos, companheiros, irmãos de ideal, mãos amigas, abraço acolhedor, ombro suave. Carregai a vossa cruz e, depositando-a aos pés de Jesus, agradecei a bênção da caminhada redentora. Nada de desânimo. Nós vamos entregar a nossa cruz aos pés de Jesus e vamos agradecer a caminhada redentora. Irmã Sheila termina nos dizendo, carregai vossa cruz com gratidão, reconhecendo as benesses do amor derramadas do alto, para vos fortalecer nessa oportunidade tão valiosa. Estamos aqui. É nossa oportunidade. Vamos viver deixando com que os medos nos levem, o sono profundo, a desconexão. Ou vamos tomar posse dessa oportunidade de estarmos aqui, de levantarmos a nossa própria história, de ficarmos de pé e de verdadeiramente sermos esses trabalhadores da última hora, ressuscitados, erguidos, para trabalharmos com Jesus. Por favor, Regina. Como? Fala do Gaém? Ah, tá bem. Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos olhar com profundidade para essa questão que a gente diz, morro de medo da morte, ou ai, não estou falando que a gente quer, não. Mas lembremos, a morte natural é um processo natural da vida. A Regina lembrou aqui, nós temos aqui na casa um grupo chamado Gaém, que é um grupo de acolhimento aos enlutados. Se você está passando por uma situação dessa, onde algum parente, algum irmão, algum afeto fez a passagem, e você não está entendendo muito bem como é que você lida com isso, por favor, nós temos esse grupo aqui aberto para acolhimento, para que as pessoas possam vir e tratar das suas dores, das suas questões. Então, a secretaria tem informação, liga para cá, né, Theo, que tem ligando pelo Zap, ligando pelo WhatsApp. Então, por favor, se alguém está passando por alguma questão de luto ou sabendo de alguém que está passando, indica esse grupo aqui da casa. É um grupo que está pronto para acolher. O WhatsApp, a Patrícia está lembrando que quem quiser fazer parte ou conhecer alguém, o WhatsApp é mensagem, tá bem? Mas venham, é um trabalho muito bacana, muito bonito. Um grande abraço, gente.